Como disse aos irmãos agora há pouco, nós estamos vivendo uma sociedade muito difícil e nós estávamos dizendo aos irmãos que tempos ruins, tempos difíceis também foram vividos já anteriormente, no tempo passado. Se nós observarmos nesta noite no texto em que nós lemos, a palavra de Deus está falando de um período difícil da sociedade. Vejam os senhores e as senhoras que o Senhor Deus criou o homem e a palavra de Deus diz que Deus fez o homem perfeito, mas os homens buscaram muitas invenções. Meus irmãos, Deus quando criou a humanidade não havia falha alguma no ser humano, mas desde que houve o evento da queda do primeiro homem, a Eva e Adão lá no jardim do Éden, o homem cada dia mais, o estado espiritual do homem foi deteriorando. Começou com um pecado e agora os seus descendentes passaram a cometer pecados e eles cometiam agora todos os tipos de pecados. É verdade. O estado espiritual do homem a cada dia foi piorando. E quando chega no capítulo 6 do livro de Gênesis, nós estamos vendo a palavra de Deus dizendo que, no versículo 5, onde começamos a ler, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Preste atenção, Deus olhando dos céus para a terra, o que Deus viu? Qual foi a visão que Deus teve acerca da humanidade? Deus viu que o homem, a maldade do homem havia se multiplicado. A maldade do homem havia se multiplicado. Os homens tornaram-se maus. O comportamento do homem, que um dia foi semelhante ao comportamento divino, ao comportamento de Deus, um comportamento maravilhoso, um comportamento bondoso, um comportamento amoroso. Este comportamento do homem, com o advento do pecado, tornou-se mau. O homem que foi feito à imagem e à semelhança de Deus, que amava semelhantemente ao Senhor Deus, o homem que via na semelhança de Deus, depois do pecado ele tornou-se mau. Ele começou a ser mau. Talvez você tenha visto pessoas más, pessoas que estão prontas para fazer a maldade com o seu próximo por tão pouco, por nada muitas vezes. As pessoas estão fazendo maldade, as pessoas estão sendo más, e a palavra do Senhor nos diz que a maldade do homem era contínua, e diz a palavra do Senhor que todo o desígnio, todo o desígnio do coração do homem era mau. Sabe o que quer dizer isso? O homem só pensava com a maldade. Todo o pensamento dele agora não tinha mais sequer um pouco de bondade, só tinha maldade. Ele só via as coisas pelo lado mal. Se ele fosse fazer um negócio, ele sempre estava visando lucro. Ele sempre estava agindo com usura. Ele queria sempre tomar a qualquer custo o que era do seu próximo. Se ele olhasse para o seu irmão, ele olhava sempre com maldade, mas ele não tinha sequer a mínima expressão de amor pelo seu irmão, pelo seu próximo, pela sua família. Meus irmãos, e a palavra do Senhor nos diz que
A situação da humanidade estava tão ruim que Deus se arrependeu de haver criado o homem. Por quê, pastor? Porque quando Deus projetou, quando Deus intentou criar o homem, Deus teve um projeto para ele. Aleluia! Sabe como é que o senhor e a senhora entendem isso aqui? O senhor que talvez é pai, a senhora que é mãe, sabe como é que é fácil de entender este texto? É quando o senhor e a senhora projetaram os seus filhos. Vamos ter um filho. E quando o nosso filho nascer, nós vamos ensinar ele todas as coisas maravilhosas da vida. Nós vamos colocar o nosso filho para estudar. Nós vamos estar do lado dele. E ele vai aprender a ser uma boa criança, e ele vai crescer e vai ser um bom homem. Mas de repente, glória a Deus, o filho que o senhor e a senhora gerou, quando ele começa a crescer, ele começa a não querer mais te ouvir, não querer mais te obedecer. Daqui a pouco ele vira as costas para o senhor e para a senhora e diz: eu desejo fazer a minha vontade, eu vou fazer o que eu acho melhor. Eu não quero nem saber o que o senhor sonhou para mim. Eu não estou nem aí para os seus sonhos. glória a Deus, Eu não aleluia. quero saber dos seus projetos. Eu quero mais é viver o que eu acho melhor para mim. Oh, E aí, glória de a Deus. repente, o seu filho se rebelia contra o senhor e contra a senhora e sai pelo mundo afora. Aí é a hora que Deus, vendo os seus filhos, vendo o homem nesta situação, pesou-lhe no coração do Senhor. Ele disse: eu me arrependo de haver feito o homem. Eu vou exterminá-lo da face da terra. Glória a Deus, aleluia. Eu vou acabar com o homem porque eu me arrependo de haver feito. Mas, meus irmãos, quando nós vamos lendo na santa palavra do Senhor, nós chegamos no versículo de número 9, que diz assim: eis a história de Noé. O verso de número 7 e verso 8 diz assim: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal e os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Glória a Deus! O versículo 9 diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Jesus! Noé Glória a Deus! andava com Deus. Glória a Deus! É verdade! Aleluia! Veja, meus irmãos, que nós temos aqui um homem que vivia totalmente diferente das pessoas que eram contemporâneos dele. A palavra do Senhor diz que Noé achou graça diante de Deus. A palavra do Senhor diz que, veja o verso 9, olha o que está dizendo: eis a história de Noé. Qual era a história de Noé? Noé era homem justo e íntegro. Olha qual é a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Noé andava. Aleluia! É verdade! Espírito Santo do Senhor! Aleluia! Oh, louvado seja Aleluia! o santo nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Enquanto a sociedade era totalmente má, enquanto os desígnios, o intento do coração do homem era ruim, enquanto o homem só pensava em se prostituir, em adulterar, em beber bebida que não se deve beber, que altera o comportamento, que muda a situação do homem, enquanto o homem só pensava em tirar dinheiro do seu próximo, o homem só olhava para o irmão com usura. Existia um homem
qual era a Aleluia. história deste homem? Ele era justo, Oh, em primeiro lugar. maravilha. Em segundo lugar, ele era íntegro. E em terceiro lugar, ele andava com Deus. Aleluia. Meus irmãos, Oh, grande Deus. nós estamos vivendo em uma sociedade tão difícil. Eu quero me dirigir às pessoas que têm maior idade aqui nesta noite. Talvez a pessoa de mais idade que nós temos aqui é o meu companheiro Euclides. Já viveu um pouco mais do que os demais irmãos. Irmãos, eu tenho a impressão, desde a minha mocidade até o dia atual, é que a sociedade atual está definhando dia após dia. É verdade, meu Deus. Os valores éticos e morais, as coisas bonitas, as coisas honrosas, está em desuso. Glória a Deus. Aleluia. Perderam o valor. E as coisas horríveis. Tem coisas tão nojentas que não dá nem para falar. Coisas absurdas. É o que está sendo louvado por esta sociedade. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos vivendo dias tão ruins que não está nem se podendo ter um aparelho de televisão em casa. Porque é só ligar o aparelho de televisão, está lá a pornografia, está lá a nudez exposta, está lá situações tão ruins que mostram como a sociedade, como está o homem no sentido espiritual, como é triste Oh, glória a Deus. o Aleluia. sentido espiritual desta sociedade. É verdade, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ai, Só meu o Deus. Senhor é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como tem sido difícil Tu és para grande, Deus. a igreja do Senhor Jesus É verdade. em meio a esta sociedade. Glória a Deus. Aleluia. Como tem sido difícil, porque pensadores, humanistas, a mídia, a imprensa, a televisão, o sistema da sociedade, o sistema mundial vem contra os princípios santos Aleluia. de Deus, da Só o santa Senhor palavra é Deus. do Senhor. Aleluia. Dá a Aleluia. vitória à tua igreja, Deus. Tudo parece que tem se voltado contra a moral e a ética, contra os princípios de Deus. Meus irmãos, de repente a impressão que nós temos é que nós vamos ser engolidos. É, Jesus. Parece que a qualquer momento nós vamos ser devorados Oh, Espírito Santo. por esta Aleluia. malignidade que assola a humanidade. Glória a Deus. Mas louvado seja Deus que o Senhor Jesus está do nosso lado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A ti O toda salmista honra disse e toda glória. nas suas palavras: se o Senhor não estiver conosco, Oh, aleluia. os nossos inimigos nos teriam engolido É vivo. verdade, meu Deus. Glória a Deus. Não dava tempo nem de morrer. Aleluia, Deus. Engolia Oh, meu Deus. Tem compaixão e misericórdia dos teus fiéis na Glória a face Deus. da terra. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus. Aleluia. E tem mais uma coisa, meus irmãos. Eu, como igreja de Jesus, a senhora e o senhor, como igreja do Senhor Jesus, fomos chamados por Deus, preparados, treinados por Deus, para sermos agentes influenciadores
influenciadores desta sociedade. Glória a Deus. Deus me chamou e chamou a senhora, chamou o senhor que está aqui nesta noite para mostrar a esta sociedade que Deus tem também um projeto, que Deus tem, meus irmãos, um padrão de vida. É através da vida da senhora, é através da vida do senhor, que negou os prazeres do mundo, que diz não ao pecado, que diz não a Satanás. É através da sua vida, do seu testemunho, da forma como o senhor e a senhora vivem. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus deseja mostrar o seu padrão para a sociedade. Aleluia. Eu fui chamado por Deus e a senhora e o senhor para sermos agentes influenciadores, transformadores da sociedade. Oh, meu Deus, eu não posso me deixar influenciar pelo presente século. Glória a Eu Deus. não posso. O mundo quer me corromper. A sociedade quer me corromper. Os preceitos deste tempo presente querem falar para a senhora que a senhora não tem que ser fiel ao seu esposo. A sociedade de hoje, ela é como se dissesse para os jovens: jovem, é bobeira viver em castidade. Não existe isso, jovem. Você tem que conhecer os prazeres do mundo. A sociedade de hoje parece que vem dizer para os senhores aqui nesta noite que o senhor não tem coisa nenhuma que ser honesto. O senhor tem mais é que ser corrupto. Você tem mais é que aceitar o suborno para você viver bem, para melhorar de vida, para andar de carro de luxo. A sociedade, os preceitos da sociedade, meus irmãos, estão dizendo isto. Mas Deus, Glória a Deus. Aleluia. os olhos de Deus, aleluia. Deus está olhando para esta sociedade. Deus está enojado desta sociedade. Ai, meu Deus. Os olhos de Deus procuram os fiéis da terra. Glória a Deus. Ai, meu Deus. Eu não quero corromper, meu Deus. Oh, meu Deus, não deixa a sua igreja corromper, meu Deus. Glória a Deus. Não deixa a sua igreja ser enganada pelo tempo presente. Oh, minha irmã e meu irmão, Deus quer que a senhora se levante nesta noite no poder do Espírito Santo para dizer não, Satanás, para dizer não ao pecado, para dizer acabou, Satanás, não tem mais acordo nenhum, eu não vou mais fazer a sua vontade. A partir de hoje eu vou viver, eu vou dedicar os últimos dias, o último dia da minha vida, vou viver para dedicar ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vivemos uma época que as pessoas não têm se firmado na presença de Deus. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Que pessoas que se convertem hoje, mas amanhã estão prostradas. Oh, o Espírito está falando nesta noite que a senhora se levante, que o Senhor se levante. Firma-te sobre os teus pés, dê testemunho de Deus. Deixe que Deus possa usar a sua vida como um testemunho diante desta sociedade corrupta. Glória a Deus. Ai, meu Deus. Diz a palavra de Deus que Noé era justo. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como está faltando pessoas justas nos nossos dias. Como falta homens íntegros. E a palavra de Deus diz que Noé
aqui, meu querido irmão. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz que Noé andava com Deus. Eu quero dizer nesta noite aqui, nenhum homem, nenhuma mulher que vive aqui nesta terra pode andar sozinho. Ou nós andamos com Deus, ou andamos com Satanás. Pastor, isso que o senhor está falando é muito forte. É a palavra de Deus que fala. É a palavra de Deus que diz. Glória a Deus. Eu quero hoje, como ministro da santa palavra de Deus, como pregador do Evangelho, eu quero dizer aqui nesta noite com toda a convicção: quem está andando na prostituição, na fornicação, na bebedice, quem está andando na corrupção, está andando com Satanás. Glória a Deus. Aleluia. Se tem alguém aqui nesta noite desta forma, Glória a Deus. Jesus está te oferecendo perdão. Jesus está te chamando. Aleluia. Glória a Deus. Para te perdoar nesta noite. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, meu Deus. A palavra do Senhor nos diz que Noé Glória a Deus, andava aleluia. com Deus. O que significa andar com Deus, meus irmãos? Significa andar em comunhão com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que significa andar com Deus? Eu vou ilustrar aqui, por favor. Me permitam fazer uma pequena ilustração. 6 horas da manhã é hora de levantar. Levantei 6 horas da manhã. Vou à padaria comprar o pão e o leite das crianças. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Senhor Jesus, eu estou aqui. Que este dia seja um dia de graça, de vitória. Me ajuda a vencer as lutas. Glória a Deus. Vou comprar o pão. Estou indo à padaria. Jesus, vem comigo. Aleluia. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Aleluia. Por favor, senhorita, eu preciso comprar pão e leite. Comprei o pão, paguei, estou voltando para casa. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. A igreja segue caminhando. Oh, glória. Cheguei em casa, tomei café. Hora de ir para o trabalho. Cheguei no trabalho. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Bom dia. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Estou trabalhando. E no período do intervalo eu quero fazer uma meditação na santa palavra de Deus. Oh, Senhor Jesus, me dê o entendimento da sua palavra. Me faça entender. Terminou o expediente, estou voltando para casa. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de trabalho. Oh, glória a Deus. Estou ansioso para chegar logo em casa e ir ao culto. Aleluia. Cheguei em casa, fui para o culto, glorifiquei a Deus, exaltei, adorei ao Senhor. Terminou o culto. Eu vou entregar a minha vida nas mãos do Senhor e pedir a Ele que me dê bons sonhos, pedir a Ele que me proteja enquanto eu durmo, pedir a Ele que seja comigo enquanto eu estiver dormindo. Aleluia. E no dia seguinte da mesma forma, e no sábado também, e no domingo também. Aleluia. Isto é andar com Deus. Glória a Deus. Nós precisamos viver em comunhão com Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Espírito Santo. Como que eu sou a igreja do Senhor e não tenho comunhão com Ele? Pastor, o que é ter comunhão? Aleluia. Comunhão é uma coisa maravilhosa. Ter comunhão com Deus, andar com Deus,
se eu tenho comunhão com Deus, eu posso falar com Ele. E se eu tiver a humildade e a sensibilidade, também poderei ouvir. Grande Deus. Quando Ele fala comigo, eu falo com Ele e Ele fala comigo. Glória. Eu peço a Ele a orientação e Ele me orienta. Deus. Eu peço a Ele a sua bênção e Ele me abençoa. Glória a Deus. Eu peço a Ele o livramento e Ele me livra. Aleluia. Oh, meus irmãos, nós observamos no livro do profeta Malaquias, o Senhor Deus, Ele diz nas suas palavras, acerca do divórcio, dizendo: eu odeio o divórcio. Divórcio fala de separação, de afastamento. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo uma época de uma igreja que tem se divorciado do seu Deus. Glória a Deus. Se afastado dele. Espalharam por aí que isto não tem problema, isto pode, aquilo também pode, tudo pode. E nesse negócio de tudo pode, a igreja foi se afastando e muitos hoje estão literalmente falando, Glória a Deus. divorciadas, separadas, afastadas de Deus. Mas o Senhor nesta noite está oferecendo perdão.